Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a presença de todos, prefeito municipal, vice-prefeito, secretários, demais vereadores, vereadores da comissão, técnicos do executivo, líderes religiosos, enfim, toda a comunidade. Em nome da Câmara e da comissão, boa noite a todos e obrigado por estarem aqui presentes. Solicito que a doutora Cristina, assessora jurídica da Câmara, proceda com a leitura da normatização da portaria 011, que vai normatizar a nossa audiência pública de hoje. Boa noite a todos os presentes, a quem assiste pela internet. Eu vou ler então aqui a portaria. Portaria 011 de 2019. Estabelece procedimentos para a realização de audiência pública para apresentação do relatório da Frente Parlamentar pró-cemitério público a respeito da implantação do cemitério público municipal. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Bom Princípio do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, considerando a implantação da Comissão Especial pró-cemitério público no âmbito do Legislativo Municipal, considerando a necessidade de promover um debate entre o poder público, comunidade e entidades acerca do cemitério público, considerando entender ser de interesse público a apresentação à população do relatório da Comissão Parlamentar pró-cemitério público, considerando a urgência e necessidade da implantação do cemitério público, resolve. Artigo 1º. O Legislativo Municipal de Bom Princípio realizará no dia 27 de março, às 19 horas, na Câmara de Vereadores do município, audiência pública para apresentação do relatório da Frente Parlamentar pró-cemitério público, a respeito do projeto de implantação do cemitério público municipal com as seguintes finalidades: expor aos interessados a situação jurídica com relação à determinação judicial de implantação de um cemitério público municipal. A. Apresentar à comissão instituída pela Resolução 003 de 2019 da Câmara de Vereadores. B. Apresentar aos interessados o relatório conclusivo da comissão. C. Dirimir dúvidas sobre o projeto de implantação do cemitério público. D. Consultar a comunidade a respeito da implantação do cemitério público no município de Bom Princípio. Artigo 2º. A audiência pública terá a duração máxima de 1h30 minutos, com tolerância de prorrogação por mais 10 minutos, se assim entender conveniente a coordenação e mediação dos trabalhos. Artigo 3º. A coordenação e mediação dos trabalhos da audiência pública serão efetuadas pelo Sr. Robson Ferreira Guimarães, diretor-geral da Câmara de Vereadores de Bom Princípio. Artigo 4º. A audiência pública será dividida em 2 etapas. A primeira etapa será expositiva e a segunda interativa com a plateia. Parágrafo único. A primeira etapa terá a duração máxima de 1 hora e a segunda de 30 minutos. Artigo 5º. A parte expositiva da audiência pública será efetuada pela Frente Parlamentar para o Cemitério Público, através do relator, auxiliado pela assessora jurídica da Câmara. Parágrafo único. Na parte expositiva da Comissão de Estudos Técnicos do município, o município apresentará o seu relatório, abordando questões de engenharia, ambientais, sociais e jurídicas. Artigo 6º. A segunda parte é interativa com a plateia, sendo que as manifestações dos participantes poderão ser feitas oralmente em audiência, no momento destinado aos debates. Inciso 1º. As manifestações ocorrerão na ordem definida pelo mediador dos trabalhos durante a audiência. Inciso 2º. As manifestações orais serão limitadas a 3 minutos para cada participante, em intervenção única. Inciso 3º. Após as manifestações do plenário, haverá as considerações gerais do presidente da comissão, que compõe a Frente Parlamentar para o Cemitério Público, encaminhamento dos assuntos e encerramento da audiência pública. Artigo 7º. Da audiência pública será lavrada uma ata contendo sugestões e manifestações da comunidade, além do parecer conclusivo da comissão especial, a qual será entregue ao Executivo Municipal de Bom Princípio até 31 de maio de 2019, e encaminhado ao Ministério Público de São Sebastião do Caí. Artigo 8º. A publicidade da audiência pública se fará mediante publicação na imprensa local e sites da Câmara de Vereadores e Prefeitura. Artigo 9º. No início da audiência pública haverá uma lista de presença para registro dos participantes, com o nome, RG ou CPF e assinatura do participante. Artigo 10º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 21 dias de maio de 2019. João Augusto Rodrigues da Silva, presidente da Câmara. Adriano Artos, vice-presidente.
Darcio Antônio Schneider, secretário. Registre-se e publique-se. Robson Ferreira Guimarães, diretor-geral. Obrigado, doutora. Agora vamos, então, ouvir a doutora Cristina, que vai apresentar, juntamente com o relator da Frente Parlamentar Pró Cemitério Público, o vereador Darcio, o relatório, então, desses trabalhos que ocorreu durante esses 3 meses da comissão, né? A comissão, então, da Frente Parlamentar Pró Cemitério Público fazem parte os vereadores João Augusto Rodrigues da Silva, o vereador Inácio Wilibaldo Weber, o relator, o Darcio Antônio Schneider, e o vereador Luizinho Liu também é membro da comissão. Primeiro eu vou pedir desculpa que a minha voz está bem ruim, por causa de um resfriado, então me perdoem se falhar um pouquinho. Então, como o Robson colocou, foram 3 meses de comissão para o cemitério público, né? Pode passar o próximo. Por que foi formada essa comissão? Tá? A implantação no cemitério público aqui no município é uma demanda bastante antiga, né, que vem se arrastando, as pessoas vêm cobrando isso da prefeitura, né, que os cemitérios que existem hoje são todos particulares, né. Então, veio a notícia à Câmara de Vereadores que existe hoje uma ação civil pública que já teve sentença, já passou por recurso, já teve trânsito em julgado e ela já está em fase de execução, inclusive com previsão de multa, caso o município não cumpra os prazos e não implante esse cemitério dentro dos prazos estipulados no processo. Tá? Então, assim, hoje também o que aportou na Câmara de Vereadores, né, e que é de conhecimento da população, é que hoje a cidade ela conta com apenas cemitérios católicos particulares que faculta aos integrantes da comunidade religiosa pagar um valor mensal para que possam, então, quando falecerem ou quando seus entes falecerem, possam ser enterrados nesses cemitérios. Quem não participa disso e não faz esse pagamento mensal, tem que pagar 12 salários mínimos para poder ser enterrado, né? Então, também é uma dificuldade que os munícipes trouxeram à Câmara de Vereadores. Diante de toda essa situação, da situação da ação civil pública, do pedido dos munícipes que aportaram à Câmara de Vereadores, né? Foi feito, então, no dia 28 de janeiro, foi aberta uma enquete no site da Câmara, onde foi feita a seguinte pergunta: você julga necessária a implantação de um cemitério público no município de Bom Princípio? Como opções, então, a gente teve sim, não e talvez. O resultado dessa votação no site da Câmara foi mais de 93% favorável à implantação do cemitério, né? Ou seja, as pessoas querem a implantação do cemitério aqui no município, 6,9% de votos para o não e nenhum voto como talvez. Então, assim, demonstra que é uma coisa que urge, né? Que a população está querendo, está pedindo. Diante de tudo isso, então, os vereadores se reuniram e entendemos aqui na Câmara que seria importante que a Câmara de Vereadores participasse desse projeto junto ao município, auxiliando, debatendo, trazendo a comunidade, né? Dando sugestões, fazendo visitas a locais. E, então, foi feito o projeto de resolução 003 de 2019, que criou a Frente Parlamentar. Tá? Esse projeto que cria a Frente Parlamentar Pró Cemitério Público na Câmara, ele foi votado por unanimidade por todos os vereadores, né? Todos foram favoráveis, e então foi criada a frente. Os objetivos principais dessa Frente Parlamentar, eles estão no estatuto, né, que acompanha a resolução, e basicamente eles estão ali no artigo 3º, tá? Em seus incisos. Promover um debate entre o executivo e o legislativo junto à comunidade, entidades que possuem interesse em contribuir com a implantação do cemitério, buscar ideias para arrecadação de verbas que serão destinadas à construção do cemitério, auxiliar na definição do local, buscando sugestões também com a comunidade, né? Então, o intuito principal da comissão é efetuar estudos de viabilização da construção e auxiliar na implantação do cemitério, por isso que se iniciou a presente comissão, tá? A comissão parlamentar. Então, assim, a formação da comissão, hoje, ela é composta pelos membros, pelos vereadores membros, João Augusto Rodrigues da Silva, que é o presidente da comissão. O relator é o vereador Darcio Antônio Schneider. E como membros temos os vereadores José Luiz Liu,
e o Inácio Vilivaldo Weber. Após a formação da comissão e nomeação dos membros, nós recebemos um ofício do Executivo, ofício 047, né? E então, diante de que tem aportado esse ofício na Câmara, os vereadores da comissão se reuniram, foi feita a leitura desse ofício, ele chegou em 25 de março, ele chegou no dia 21 de março e a comissão se reuniu no dia 25 para deliberar, né? E aí, nesse ofício continha informações sobre a ação civil pública, que essas informações que o Ministério Público moveu a ação, que o município já está com sentença, com trânsito em julgado, correndo risco de ter que pagar multa se não cumprir, né, se não fizer a implantação desse cemitério, e sugestões de espaços para a implantação do cemitério que o Executivo nos trouxe para a comissão, né. Nesse ofício apresentado pelo Executivo, houve indicação de 2 áreas. Uma propriedade do Estado, onde era situada a antiga Escola da Piedade, que está desativada, e o segundo local seria uma fração de terras localizada no Bonfim, que era onde funcionava a antiga usina de reciclagem de lixo. A comissão, então, entendeu que o aterro municipal não seria viável, porque a comunidade poderia considerar como uma afronta enterrar os seus entes queridos onde antes era reciclado lixo, né? Então, que a comunidade poderia se sentir ofendida, enfim, dos seus sentimentos. Com relação à antiga Escola da Piedade, a comissão entendeu que poderia ser viável, né? E marcaram uma visita para o dia 29 de março para verificar a viabilidade de construir o cemitério nesse local da Escola da Piedade. Então, no dia 29 de março foi feita a visita, né? A comissão foi até o local da Escola da Piedade, se reuniu no local indicado, entenderam pela viabilidade, o terreno é amplo, fica num local interessante, que poderia, de fácil acesso, né? Só que temos um impasse nessa situação desse terreno, porque ele pertence ao Estado. Então, o Estado até poderia doar, poderia ceder, é viável fazer isso, né? Fazer tratativas com o governo do Estado. Só que nós temos questões burocráticas, legais, e isso poderia demandar bastante tempo. E tempo é o que a gente não tem. Porque está tramitando, novamente eu vou falar, está tramitando essa ação, o município tem risco de ter que pagar multa por descumprimento. Então, esse desembaraço do terreno entre Estado e município pode demorar um tempo que o município não tem. Então, apesar de o terreno ser interessante, ser viável, teríamos esse entrave. Posteriormente, então, o Executivo mandou novamente um ofício para a comissão, ofício 057, né? Solicitando que o município, que a comissão informasse a finalidade da Constituição, que eu já comentei antes ali, que é auxiliar o Executivo, né, na implantação do projeto no projeto do cemitério, né? Respondemos através do ofício 032 de 2019, informando que no artigo 3º, incisos do Estatuto, tem as finalidades, né? Informamos também que o prazo de duração da comissão do cemitério público tem prazo indeterminado e que o Estatuto é parte integrante do relatório que a gente vai enviar, parte integrante da resolução, né? Em resposta ao Executivo também, a comissão informou que estava se reunindo periodicamente durante aquele transcurso de tempo, até para acolher sugestões de locais e de viabilidade. Então, em 11 de abril, nós solicitamos que representantes religiosos do município, que são as religiões evangélicas, representantes da Igreja Católica, que também são interessados, né, na implantação do cemitério, que comparecessem à Câmara de Vereadores. Tivemos uma reunião. Nessa reunião, então, estavam presentes pastores, o senhor Léo Klering, representante da Igreja Católica, os vereadores participantes da comissão, João Augusto Rodrigues da Silva, José Luiz Liu e o Inácio Vilivaldo Weber. Foi dito nessa reunião, né, também pelos líderes religiosos e também pela comissão, que muito embora o cemitério público seja algo que a comunidade quer, que a comunidade está pedindo, que o judiciário está determinando que se tenha, a gente enfrenta uma barreira muito grande, porque as pessoas querem o cemitério, mas ninguém quer o cemitério no seu bairro.
Então, isso é um fator complicador. Todas as áreas de terras viáveis, a comunidade diz, mas eu não quero cemitério aqui, mas eu quero cemitério. Então, a gente ficou nesse impasse. Foi uma conclusão tanto dos líderes religiosos quanto da comissão. Diante desse impasse, então, o senhor Léo Inácio Clering, que é representante da Igreja Católica, ele deu uma sugestão que nós achamos interessante, os presentes todos acharam interessante. Ele comentou que ao lado do cemitério particular, na localidade de Arroio das Pedras, tem um terreno e que talvez o proprietário gostaria de vendê-lo, teria interesse, daqui a pouco anexar. Então, a gente teria, pensando nessa possibilidade, uma resistência menor da comunidade, porque ela já estaria acostumada com o cemitério no local, né? Não seria uma novidade, seria praticamente um anexo do cemitério já existente. Visivelmente seria um anexo, mas, claro, vai ser um cemitério do município, né? Foi dito, então, aos líderes religiosos que o executivo teria indicado, então, também a área do aterro sanitário. Os líderes religiosos também não acharam interessantes. Por outro lado, eles acharam interessante o terreno também da antiga Escola da Piedade. Tá? Diante disso, então, a gente marcou uma visita com os líderes religiosos na antiga Escola da Piedade, que foi um terreno que eles acharam interessante, mas também os líderes religiosos comentaram a questão da situação de o terreno ser do Estado, que poderíamos ser um entrave, pelo menos temporal, aí, né? Mais adiante, no dia 23 de abril, então, agora passado, desculpa. A comissão, então, junto com os líderes religiosos, foram visitar o terreno lá de Arroio das Pedras, que é do lado de um cemitério que já existe, que é particular. Tá? Então, eles foram até o local, conheceram. A Igreja Católica já conhecia o terreno, né, através do senhor Léo, que foi quem deu a sugestão, né? Acharam viável, acharam interessante, também pela questão do impacto social, que seria reduzido por já existir um cemitério ali. Posteriormente, eu acredito que uns 2 ou 3 dias depois, a comissão foi novamente nesse local com técnicos do município, com topógrafos, com geólogo, arquiteta, bióloga e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente. E todos eles acharam interessante também esse terreno. É um terreno plano. Do ponto de vista ambiental, aparentemente não teríamos grandes impactos, até porque já tem autorização de um cemitério semelhante no local, né? Então, todos entenderam que seria um local propício. Tanto da Escola da Piedade quanto a localidade de Arroio das Pedras seriam locais propícios. A questão é que na antiga Escola da Piedade teríamos o entrave, né, de o terreno pertencer ao Estado. E no outro local, o terreno é de um particular que se propõe a vender. Foi feito contato com ele, ele teria interesse em vender o terreno. Após isso, o vereador Luiz Liu, que tinha conhecimento de que na cidade de São Sebastião do Caí, eles também estão implantando um novo cemitério lá. Eles têm um cemitério antigo, que já está superlotado, e eles estão tendo dificuldades para enterrar, enfim, novos falecimentos, né? E esse terreno deles, esse cemitério, são de jazigos antigos, enterrados diretamente no chão. E eles iniciaram também um projeto de implantação de um cemitério público. A gente foi visitar, porque o projeto deles já está bem avançado, eles já têm o terreno. Então, por intermédio do vereador, foi marcada uma reunião para a gente buscar ideias, buscar alternativas, ver o que eles estão fazendo lá, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, a gente pegou uma série de informações interessantes que a gente vai estar encaminhando para o executivo, né? Por exemplo, eles mencionaram que a gente foi recebido pelo executivo, por membros da equipe técnica, né? Eles mencionaram, então, que tem que ser feito um estudo de impacto ambiental, verificado se há leito de água passando pelo local. Eles informaram que hoje os cemitérios eles são feitos em gavetas, que tem que ser feito todo o encanamento para não ter contaminação de solo. Enfim, que a contaminação é zero, assim, desde que se façam todos os cuidados. Tem que ser feito fossas. E o projeto deles, eles optaram, então, por fazer um cemitério de gavetas.
que seria o menos contaminante para o solo. Assim, a probabilidade de contaminação é praticamente zero, só se não for bem feito para que se tenha contaminação do solo, né? Porque tem gases e líquidos que liberam dos cadáveres, né? Então, nesse modelo de cemitério de gavetas, tem que ser feito um projeto. Eles mostraram para a gente o projeto que eles têm de encanamento, de fossas, de gavetário. Eles mencionaram que estão fazendo por partes, até porque isso gera um custo. Inicialmente, então, eles fizeram um estudo de solo, compraram um terreno e vão fazer um primeiro gavetário para que já se possa utilizar, né, tão logo possível. Por fim, a equipe que nos recebeu se colocou à disposição, disse que pode ser parceira do município de Bom Princípio, no que a gente precisar, podem nos auxiliar com a elaboração de projeto. Eles mencionaram também que o estatuto do cemitério que eles estão construindo lá vai ser regulamentado pelo Código de Posturas. Foram muito solícitos, assim, e muito disponíveis porque a gente precisar, porque realmente eles estão com o projeto deles bem avançado. E aí, por fim, né, tendo em vista todas essas reuniões que foram feitas, visitas, estudos, conversas com os líderes religiosos, nós chegamos na indicação de 2 terrenos, que seriam esse da antiga Escola da Piedade, que pertence ao Estado. Chegamos também à sugestão do representante da Igreja Católica, o Sr. Léo, que foi no localidade de Arroio das Pedras, que seria quase, aparentemente, visivelmente, seria um anexo de um cemitério que já existe, né? E aí nós chamamos a audiência pública para ouvir os técnicos do município, para ouvir os demais membros da comissão e para ouvir a população, o que ela pensa a respeito dessas indicações, o que ela tem de sugestões para nos dar. E aí, por isso, chamamos a nossa audiência pública. Obrigada, acho que seria isso. Uma boa noite. Obrigado, doutora. De imediato, vamos ouvir, então, a equipe técnica do Executivo. A doutora Silvana gostaria de usar a palavra. Lembrando que o pessoal que tem dúvida, no final, então, será aberto espaço para perguntas, né? Boa noite a todos. Quero cumprimentar o prefeito municipal, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, na pessoa dele eu cumprimento os demais vereadores e toda a Assembleia. Eu vou explanar aqui de maneira sucinta, na medida do possível, a ação civil pública que tramita contra o município, que é o motivo que deu origem a nós estarmos aqui reunidos esta noite, tá? Em 2006, vejam um ano que já faz bastante tempo, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o município de Bom Princípio, requerendo a implantação do cemitério público municipal. Tá? Em 2009, a juíza da VAR, então, proclamou uma sentença condenando o município a construir esse cemitério público. Com base, a condenação foi julgada parcialmente procedente, porque a então prefeita, à época, havia feito um acordo com o Ministério Público que causou o menor dano possível, então, implantando esse cemitério e retirando a multa que já havia sido aplicada na época. Em 2009, então, com a nova administração, eles, ao invés de darem cumprimento a essa sentença, que seria a implantação no cemitério, foi feito um recurso ao Tribunal de Justiça do Estado, né? Então, levou o processo mais tempo. O tribunal, por sua vez, entendeu que era devido à implantação e execução do cemitério público. Voltou o processo à comarca do Caí. Como o município se quedou silente, não teve nenhuma iniciativa por parte do Executivo para a implantação, o Ministério Público ajuizou a execução de sentença, porque, como a doutora já explicou, havia uma sentença transitada em julgado. Isto quer dizer que não cabe mais recurso. Não tem que fazer o cemitério, tem que construir o cemitério público. Tá? Em junho de 2015, então, foi indicada por aquela administração uma área para a implantação desse cemitério. A área é tombada no Registro Público de São Sebastião do Caí, sob o número 22.900. Ocorre que essa área indicada à época
é objeto de uma desapropriação para a construção do campo de futebol da comunidade do Vale das Flores. Tá? Então, essa área indicada pela administração à época já não era viável, porque ali era outro objeto, era um objeto diferente. Tá? Em 2016, como foi só indicada essa área e nada foi feito, a juíza aplicou uma multa de R$60 mil para o município, somente não executou. Deu 30 dias, então, para o prefeito se manifestar, aplicando ainda uma multa pessoal, né, por não cumprimento da execução. Então, aí resolveram tomar uma atitude. Em novembro de 2016, juntaram um contrato para serviços de elaboração do trabalho técnico ambiental, na época. E, em dezembro de 2016, foi protocolada uma licença prévia, ainda dessa área que eu falei para vocês, da comunidade do Vale das Flores. Foi protocolada uma licença prévia, sem, no entanto, a realização do estudo de viabilidade ambiental. É isso, né, Sabrina? Na época, tu verificou. E também não foi elaborado um plano de controle de vetores, que é necessário para a implantação do cemitério. Em 4 de agosto de 2017, então, a atual administração foi intimada desse processo para dar prosseguimento. De posse do processo, nós nos reunimos, eu expliquei toda a situação para o prefeito, né? Está presente aí, e indicamos, então, uma área, que é esta que foi falada anteriormente, está tombada também no registro de imóveis de São Sebastião do Caí, uma área livre, tombada pelo número 31.358, do loteamento Aurora, foi a primeira indicação. Bom, a partir dessa indicação da atual administração, começou uma celeuma, porque cada área indicada vinham pessoas dizer que não queriam naquele local, foi o que a doutora colocou antes, né? Não se chegou a um consenso, porque a cada área indicada, a comunidade daquele local é resistente, não querem que ali se instale. Mas o que se tem para dizer aqui hoje, em resumo, é que tem que ser definida esta área, para nós darmos prosseguimento e acabarmos com essa ação que tramita, como vocês viram, desde 2006, né? Não tem mais cabimento a gente ficar respondendo. Já existe uma multa que foi aplicada, só não foi executada, no valor de 60 mil, com um pouco mais, talvez, de valor, se constrói o cemitério e se acaba com essa questão. Então, eu acho que é importante vocês... Eu falei tudo isso para que vocês tenham ciência de como aconteceu, que existe um processo, é um processo bem sério, porque é uma ação civil pública, tem penalidades para as autoridades, né, se não fizerem nada. E hoje está todo o município ciente disso. Então, eu clamo aqui aos vereadores e a toda a comunidade que se realmente chegamos a um consenso e definamos onde vai ser instalado esse cemitério. Porque todo o resto, todo o restante, o quanto, qual vai ser o valor de manutenção, tudo isso se torna irrelevante perante a estação aqui. O que se tem que definir é o local, um local livre, um local possível, para que a gente possa fazer um estudo ambiental e realmente implantar o cemitério público municipal. Tá? Não temos mais a possibilidade de dizer não vamos implantar. É impossível isso, porque existe uma sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso. Tá? Agradeço e prosseguimos. Obrigado, doutora. Agora abrimos palavras, então, para o pessoal da comissão, os vereadores que assim o desejarem. Boa noite, presidente, prefeito, vice-prefeito, demais autoridades, povo aqui presente.
Para nós, principalmente eu e o Luizinho, que fazemos parte da comissão, não só como vereador também, temos um compromisso muito grande, uma grande responsabilidade para ajudar a decidir. Mas aqui foram todos bem claros que chegam num limite, que não tem mais o que fazer. Lá dos prefeitos passados, ambos os partidos, todo mundo foi empurrando para conseguir se defender da justiça. Mas isso agora está na reta final. Então, o que é o mais difícil para nós? Qualquer lugar que a gente vai decidir uma área, temos os que são contra. Eu já falei, repito de novo, hoje não se precisa ter medo dos mortos, temos que ter medo dos vivos. O pessoal da Arroio das Pedras já me procurou para eu me colocar contra. Aí o pessoal de Piedade também é contra. Mas hoje, se essa área fosse do município de Piedade, eu clamava que seria o melhor lugar para começar a baratear o início desse cemitério público. E nós sabemos que os nossos cemitérios aos poucos vão se esgotar também e vai faltar o espaço. Então, eu sei que ali o colega Darcy já colocou aquela vez que ele é contra aquele chamado lixão. Mas se nós não queremos brigar com ninguém, a minha opinião seria lamber o nosso guspe e voltar e a pensar juntos, decidirmos juntos se lá não é o melhor lugar para a gente não entrar em atrito com nenhuma comunidade, com nenhuma das nossas pessoas. A gente aqui temos que decidir, é bastante difícil sim, para uns vamos fazer certo e para os outros não. Então a minha colocação é essa, cada um pode pensar, todo mundo tem o direito hoje a se manifestar, mas assim, a gente tem que conseguir se entender, pelo bem do nosso município. Como foi colocado, a multa de R$60.000, isso sai do bolso do povo, e depois, depende o acerto ou não acerto, ainda o prefeito é penalizado com o bolso próprio dele também. Então a minha colocação é essa. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, nobres colegas, prefeito, vice, demais pessoas aqui da comunidade presente. Ontem fui dar um giro na cidade, no interior, e aí após isso eu passei na Arroio das Pedras e fui lá ver onde é que seria o local, senhor presidente. E, de fato, vendo aquela área, justo junto ao cemitério antigo, só que eu vejo um porém. Apenas esse terreno vai ser, se é que for comprado, ele fica nos fundos, não vai ter frente para nenhuma das rodovias. Mesmo que a estrada que desce da capela, e a outra é uma estrada vicinal para um chiqueiro de porco. E eu não ia recomendar esse lugar, sério mesmo. Não fui junto na vez com a comissão, fui só na Piedade, e de lá vocês foram, o Bevinha, o João e o Darcy. Eu não fui junto. E aí ontem fui lá visitar, vi o local, tinha pessoas junto lá que me mostraram, e eu, não pelo fato, o local seria até bom, mas a entrada não tem nem acesso de frente para a rua. Eu acho que seria um cemitério escondido. Na minha opinião, eu gostaria muito que eu fosse na Piedade. É um local calmo, bonito, onde tem a vegetação ao redor. Seria o melhor local para as pessoas descansarem. Da minha opinião é essa. Lógico, eu acho que a comissão vai botar em votação ou não, o público votar ou não. Não?
Mas se não seria importante uma votação? Sugestões, hoje. Seria isso, senhor presidente, essa é a minha opinião. E eu concordaria se fosse lá na Piedade. Um local amplo, grande e fácil acesso. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vamos dar prosseguimento, então. Encerramos a primeira parte da nossa audiência pública. Está aberta, então, as inscrições para quem quiser fazer uso da palavra. Os demais vereadores. Boa noite a todos. Só um esclarecimento inicial, que foi dito que os pagamentos hoje são mensais para os cemitérios existentes. São taxas anuais, agora de R$ 40 por ano. Isso é desvinculado de dízimo. A igreja usa o termo dízimo para participação na comunidade, mas o cemitério é uma prestação de serviço civil. Então, isso não tem nada a ver com religião, no caso. Assim, qualquer pessoa de qualquer credo pode se associar aos cemitérios existentes. Mas tem pessoas, mesmo católicas, que preferem não se associar. Isso é uma opção da pessoa, né? Eu não quero pagar os R$ 40, portanto, eu não sou associado. Se eu quiser me associar, é R$ 40. Para pessoas acima de 18 anos. Menores são considerados dependentes. Então, isso é só um esclarecimento inicial. Quanto à indicação, nenhum gestor público quer para si um impacto tipo eleitoral. Por isso, até hoje, não se resolveu esse problema. Então, quando foi indicada a possibilidade de Arroio das Pedras, foi nesse sentido, de causar um menor impacto local. Mas, mesmo assim, se percebeu, como foi dito inicialmente, que nenhuma comunidade quer o cemitério, ninguém vai pedir o cemitério, gostaria que fosse próximo da minha casa. Então, esse problema, ele existe. Então, a indicação de Piedade, eu pessoalmente também considero melhor do que a de Arroio das Pedras. Quando foi indicada a de Arroio das Pedras, também foi assim, qual é dos 5 cemitérios pertencentes à comunidade católica que teria possibilidade de ampliação para causar um menor impacto. O único que tem essa possibilidade é o de Arroio das Pedras. Nova Colômbia está esgotado, né? Santa Terezinha, o do centro, de Bela Vista, todos eles estão limitados. Então, o de Arroio das Pedras oferecia essa possibilidade. Mas percebeu-se que a resistência existe. Então, seria isso, minha participação. Pastor Ivanês, próximo inscrito. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, né, para a comissão, na questão de quando se fala que algumas pessoas, mas eu não quero cemitério, né, no meu bairro, qual seria a justificativa que essas pessoas dão? Por quê? Porque eu também, roda da minha casa, se pela minha vontade, num raio de 500 metros, não teria nada. Eu viveria muito bem, viveria tranquilo, mas isso não é viável.
né? Então, e a outra questão que eu me pergunto é talvez se essas pessoas, tomara que nunca aconteça, mas se acontecer com elas um dia, de por acaso perder algum familiar, e elas não tiverem os 12 salários mínimos, e aí elas talvez iriam escutar, ou eu convidaria elas para vir um dia que falecesse uma pessoa ou familiar de alguém que não tem acesso a esse valor, para que ela sentasse junto quando essa pessoa, esse familiar, viesse falar para nós que ele não tem aonde velar o seu familiar e não tem aonde enterrar também. Talvez a sensibilidade seria maior, né? Então a questão, eu acho que deveria ser dada uma olhada nessa questão. Por quê? Porque eu posso dizer que eu não quero um bar, não posso dizer que não quero uma igreja, eu posso dizer que eu não quero qualquer coisa perto da minha casa, do meu bairro, mas isso não quer dizer nada. Porque se cada um de nós for escolher o que nós queremos no nosso bairro, não haveria mais justiça, mas sim individualidade, né? Cada um decidiria o que quer, então, perto do seu bairro, né? Então, eu creio que essa questão do cemitério público, ela está consolidada, não há mais volta. Creio que nós temos se reunido também, os pastores temos falado muito em relação a isso, né? Creio que está consolidada, não tem mais volta, como eles falaram, a comissão. E creio também que o prefeito tem a sensibilidade, né, tem um bom coração, um homem que sempre está disposto a ajudar naquilo que precisa, e o João também não vão negar esforço, né, para que isso aconteça. Então, todas essas pessoas, elas estão aqui, porque elas conhecem muito bem a realidade, né, de quando vem a falecer um parente, um familiar, um amigo, o que essas pessoas passam, quando elas não têm onde colocar essa pessoa. Então, quer dizer, aquele momento que deveria ser do familiar, do filho, do pai estar lá, junto com aquela pessoa, naquele último momento, vamos dizer assim, lá recebendo os familiares, né, recebendo tendo a sua presença lá para participar daquele momento, já que é a despedida de uma pessoa querida, tem que estar correndo atrás de pessoas. Muitas vezes tem que estar correndo atrás, como já aconteceu, né, na administração passada, correndo atrás do prefeito, correndo atrás do vereador, correndo atrás de todo mundo pedindo uma ajuda. Para que se alguém possa ajudar, por quê? Porque está chegando a hora de enterrar o familiar e ainda não se sabe aonde vai fazer isso, né? Então, eu gostaria que fosse feita esta pergunta, né, para terminar, Robson, para essas pessoas que dizem que não querem no bairro delas. O que elas querem, então, no bairro delas? Porque sossego, eu creio que é como o vereador Vevinha falou, só se tem medo de alguma alma. Por quê? Porque o cemitério hoje, bem organizado, gavetado, é uma coisa, não é prejudicial a ninguém. Não traz problemas para ninguém. Por favor, né? Então, conclua. Obrigado. Tá? Então é isso aí que eu queria deixar. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para a bióloga Sabrina. Boa noite. Eu só queria complementar o que a Silvana falou antes, da questão da área do Vale das Flores, que não era viável, porque na matrícula, então, ela tinha sido destinada para outro fim. A área de Piedade, apesar de ser um lugar que não está sendo usado para nada, mas é do Estado, então é uma coisa que a gente já tem ali de impasse, e outra porque ela não é ambientalmente adequada, tá? Então, nós descartamos esta hipótese. Por isso, acabamos, então, pensando no loteamento Aurora, bem nos fundos, onde seria uma área bem lá para trás, que é uma área plana, que tem pouca vegetação, então seria um lugar até bem interessante, mas também tivemos alguns impasses, como a Silvana colocou, né, resistência das pessoas que moram lá. Então, outra ideia foi a questão do Arroio das Pedras, que é uma área que nós vimos lá, levamos o geólogo, foi topógrafo, e fui eu lá. E é uma área bem interessante, porque já tem um cemitério. Então, como nós vamos fazer gavetas, não vai ser enterrado no chão, não teria maiores preocupações, como a doutora falou antes. É um projeto bem feito, já foram, inclusive, feitos 3 projetos. Cada lugar que a gente pensou, né, a gente foi adequando os projetos. Então, é uma coisa bem feita, vocês não precisam se preocupar quanto a isso. E já está perto de um cemitério, o acesso vai ser feito, né, não teria problema nenhum, é só seguir a estrada e o acesso ao cemitério público. Então, é o que eu tinha para falar. Essa outra área da comunidade ali que foi sugerida, eu não fui ver, que seria o anexo, então dessa eu não posso falar. Obrigada. Obrigado, bióloga. Está inscrito para falar o Renato Marques.
Boa noite. Para a bióloga, em primeiro lugar, aquela área é viável? É Arroio das Pedras? Certeza absoluta? Porque aquela área, eu morei lá desde criança e aquela área é rochosa. Ela tem um fluxo de água que saía na minha terra antiga e passa pelo cemitério velho por baixo. Pode responder. Pelo que a gente olhou, a princípio é viável, mas como a Silvana falou antes, nós temos que fazer um estudo mais aprofundado para, então, definir, porque nós não podemos dizer, à primeira vista, ele é. Tá? Então, a gente tem que fazer um estudo para ver o que são do solo. Mas, como é gavetas, não é enterrado, Sim. não tem problema, só teria que ver a questão do encanamento. Só porque tu falou da piedade que tinha lá, era a minha dúvida. Essa questão do cemitério vem desde 92. Eu trabalhei na igreja, o Léo sabe disso, com o padre Geraldo. Essa questão do cemitério público é uma coisa muito antiga. Ninguém se entendeu na época, 93, 94, tivemos várias reuniões, ninguém se entendeu. Hoje é uma questão muito difícil. A minha pergunta é, Arroio das Pedras não tem acesso à via pública, o que o Luizinho comentou. Eu acho assim, o cemitério, eu hoje pago a taxa, mas não sei o que o futuro me espera. Eu queria uma via pública para o cemitério, não uma via particular. Eu concordo com aquilo lá da Arroio das Pedras, não que eu sou contra, não achar que eu sou contra, mas eu queria uma via pública. Então, aquilo é uma área particular e tem um caminho que ele falou que vai para uma pocilga. Eu acho que aquilo é inviável se não desmembrar aquela área para via pública. A questão de outros lugares, que nem o lixão, o lixão, sei lá, são questões que têm que ser bem discutidas, porque cemitério público, eu conheço em Vale Real, Vale Real, eu conheço, é bem retirado. Então, uma comunidade atingida é complicada. Qualquer comunidade, não é uma comunidade vai atingir Bonfim, vai atingir. Eu acho que só que o Arroio das Pedras não é via pública, a minha questão. Como tu disse que lá ambientalmente Piedade já é, eu ia fazer pergunta quanto tempo seria para desmembrar aquela área do Estado. Mas já como a senhora disse que não tem, então era essa a minha colocação. Obrigado. O próximo a falar é Luciano Hort. Boa noite a todos. Eu só queria dizer duas coisas. Celular não funciona em Arroio das Pedras, lá onde vai ser o cemitério. Ônibus não vem para Arroio das Pedras. Como é que quem vai enterrar seus entes queridos lá vai ir passear lá? Isso vocês também têm que pensar. Eu acho que por minha parte era isso. Obrigado, Luciano Hort. Próximo a falar então é o prefeito Fábio Perche. Muito boa noite a todos. Saúdo aos vereadores aqui presentes, vice-prefeito João, pastores, Léo Clery representando a Igreja Católica, bem como toda a população mopricipense e também os que nascessem em casa, bem como a imprensa também. Hoje falo de coração aqui, mas também me coloco na posição de vários munícipes e como prefeito municipal, a gente acompanha não só na questão do cemitério público, que muitas vezes são os problemas em que realmente localidades se mostram contra uma situação. E após nós sabemos que a Câmara de Vereadores também estava ciente do problema que o município tem, como a Silvana colocou, que começou em 2006, que vem se passando alguns anos e nesse momento chega o momento de realmente definição do local. Muitas vezes também nós, como pessoas, temos uma palavra diferente do que realmente é. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que realmente onde, passados 2 anos e 4, 5 meses do nosso mandato, as indicações que possivelmente nós queríamos colocar, elas sempre foram contrárias a comunidades. E aqui, hoje à noite, foi colocado pela doutora que o município, então, colocou a disponibilidade de uma área onde seria, para mim, é uma antiga usina de reciclagem. Né? Com todo respeito, o lixo
naquela ocasião ele era levado embora. E o Raul, eu acho que não está mais aqui, quando me falou sobre essa questão, e também da Silvana, que nós tínhamos que encaminhar uma área para não pagar uma multa, né, Silvana? E o município tem áreas na área industrial da Rua das Pedras, tem área verde, e também tem área na área aqui do Monte Cutico, né, que nós também temos implantado uma área industrial, bem como também em Nova Colômbia, ali próximo ao alojamento Galgar. Para não pagar a multa, nós indicamos, mas ainda depois nós pensávamos em reunirmos com algumas possibilidades diferentes, um espaço de 1.000 metros quadrados, que é o que precisa, né, Silvana, para fazer esse projeto, dentro de uma área de 10 hectares que o município tem ali no Bonfim, onde é a usina de reciclagem. Então, que as pessoas que aqui estão e que também nos assistem em casa, não levem essa questão de que o município colocou a possibilidade de fazer o cemitério onde era feito a reciclagem, mas sim dentro da área de 10 hectares, que é uma área muito bonita, que, claro, cabe aqui a nós todos conversarmos, debatermos, e fico feliz também que a Câmara de Vereadores se colocou à disposição para debater esse projeto, porque hoje eu e o João estamos no Executivo Municipal, amanhã terão outros, mas nós também, como todos vocês, temos entes queridos que um dia irão partir. E nós, gestores municipais, vereadores, nós estamos simplesmente de passar essa vida. E é uma questão realmente de utilidade que hoje o Ministério Público já aponta para nós há praticamente 15 anos. Por isso que debate-se aqui, e ainda assim, passados tantos dias, tantos anos, muitas vezes são as opiniões diversas que nós temos no nosso município. Mas eu me coloco sim no lugar dos pastores, no lugar do Léo Clery, inclusive eu, em 3 ou 4 oportunidades durante esse mandato, de madrugada, acordei sem nenhum problema, mas para conversar então com o padre Rogério, ou até com os pastores, para vermos o que fazemos no dia seguinte. E muitas vezes com pessoas envolvidas na saúde, nós ainda sabíamos que temos dentro do cemitério católico da Matriz algumas gavetas, mas elas também estão quase acabando. O contrato ele está em vigor, mas as 10 ou quantas que foram compradas não. E isto, então, eu também, para quem me conhece na vida pública, aliás também na vida privada, eu tenho uma casa de entretenimento que há muitos anos fica ao lado de um cemitério que começou talvez há 100 e poucos anos, desde que os imigrantes alemães ou até as pessoas de muitas outras épocas começaram ali em Nova Colômbia a continuar a fazer o cemitério. E hoje também lá no próprio cemitério católico, né, Léo, há uma preocupação para que se amplie esse cemitério. Inclusive a comunidade lá, a paróquia lá, ela está falando comigo para que a gente possa ampliar um pouco, inclusive como nós temos ali a área próxima, estamos vendo sem nenhum problema. Mas também concordo com as pessoas e me coloco sim na qualidade de pessoa, sim, que as pessoas às vezes não querem do seu lado. Mas como o pastor falou e como o vereador Luiz Weber falou, Vevinha, isto é uma questão de preocupação momentânea. Mas eu, quando coloquei a doutora Silvana e também o Raul nos indicou aquela área, era um espaço de 1.000 metros quadrados dentro de 10.000 metros quadrados, aliás, 100.000 metros quadrados, isso, 100.000 metros quadrados. Tem licenciamento ambiental, o que facilitaria bastante se ali fosse construído na área da usina. Por isso eu só vim aqui a minha explicação, porque eu tive, assim como o João, hoje pela manhã, o convite, mas eu me coloco aqui para dizer que jamais eu queria colocar entes queridos de qualquer pessoa, como se coloca às vezes na população, num lixão. Simplesmente a nossa ideia foi de disponibilizar aquela área que tem 10 hectares e dentro dessa área de 10 hectares apenas talvez 2.000 metros ou 3.000 metros, né? Vevinha, Luizinho, Vevinha, João, as pessoas que conhecem, foi utilizada para usina de porque lá nunca foi feito o aterro de lixo. Simplesmente ele é feito ali uma usina de reciclagem que era então levado embora. E por isso que eu coloquei ali esta área, porque o município, para não pagar a multa, teria que colocar uma área
sabendo que muitas áreas verdes e loteamentos que o município tem, as pessoas também não querem, e lá na Piedade surgiu essa opção, se preciso for, nós iríamos entrar em contato com o Estado para possibilitar essa área, mas então colocamos à disposição do Ministério Público para não pagar multa, e como a Silvana colocou, não sendo colocada uma área, chegou o momento que eu corria o risco de pagar uma multa diária de R$2.000 mensais, aliás, para que cada uma área. Então, por isso que a gente indicou, dentro de uma área de 10 hectares, um espaço de 1.000 metros quadrados, num lugar, assim, ao meu ponto de vista, estratégico para o município de Bom Princípio, pois fica bem localizado, inclusive o município de Bom Princípio está ali prestes já também a fazer um asfalto que vai ligar praticamente toda a região central com a área norte do município, o que vai dar a possibilidade de fazer as coisas. Mas obrigado pela atenção e boa noite a todos. Muito obrigado, então. De forma bem rápida, o vereador, membro da comissão, pediu a palavra por 1 minuto. Só, assim, eu não sei se Arroio das Pedras também, aquela área seria já em ordem, em inventário. Não sei se ali já tem escritura, se já foi desmembrado tudo. E a outra colocação, prefeito, agradecer pela tua expressão. Se nós não tivéssemos começado de falar do lixão, ninguém teria se assustado. Esse foi um dos grandes erros que aconteceu. É uma usina de lixo, concordo, prefeito, e eu acho assim, custa assim, basta nós que fizemos a parte da comissão, ou até o povo também, podemos conferir aquela área lá também e ver, porque é também um começo fácil, porque já tem as leis ambientais prontas, né? Que eu acho que é assim, um dos passos piores que a gente vai encontrar depois de ter a área. Então, cabe a nós olhar e pensarmos bem, não vamos atingir nenhuma comunidade. Isso seria muito importante também para todos nós, tanto para a comunidade como para nós políticos e a parte da comissão. Obrigado. Obrigado, vereador Revinha. A bióloga, por 1 minuto, também solicitou a palavra. Só complementar ali o que o prefeito e o vereador comentaram da área lá do Bonfim. Tem o antigo lixão, tá? Que não é usado mais, que aquilo lá tem uma licença ambiental que está em vigor pela FEPAM. Então, nós não temos como colocar ninguém ali, tá? Fiquem tranquilos, ali no lixão não vai ser onde era o antigo lixão, que não existe mais nada, não é colocado mais nada, ninguém pode ser colocado ali, a não ser que seja removida toda a terra, toda a manta que foi colocada, enfim. Isso hoje não é viável, tá? Não foi nesse lugar que a gente pensou. Como o prefeito disse, é uma área bem grande, 10 hectares, e ocupar só 1.000 metros quadrados. Então, tem a parte antiga ali da central de triagem, tem ali na frente, tem outros lugares que a gente poderia utilizar para fazer isso ali, que então facilitaria, como o prefeito e o vereador colocaram, o cemitério público. Mas a questão do lixão, o antigo lixão que tem lá, que tinha, ninguém vai ser enterrado ali, tá? Porque nós temos uma licença ambiental em vigor, não podemos mexer por enquanto nisso aí. Obrigado, bióloga Sabrina. Pela ordem está escrito, então, o Dirceu para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, prefeito, vice, vereadores. Eu me lembro em 90 era cientista, e o padre Geraldo dizia depende de fastiendes, né? Se manifestando já naquela época, dizendo, ó, os vivos não se defendem quanto aos mortos. Nós gostaria de relembrar que os nossos antepassados que para cá vieram, o maior orgulho deles, depois da construção da igreja, era ter um espaço para os seus mortos. Tem um antigo ditado que diz o seguinte: se tu quer conhecer numa cidade como uma cidade trata os seus vivos, vai no cemitério. Porque da forma como são tratados os mortos, trata-se os vivos. Então eu gostaria, num breve momento, fazer um apelo aos católicos. Moisés não está aqui, mas ele trouxe 10. 11º mandamento. Bom senso. É o que talvez está faltando. Infelizmente, a democracia, ela nos coloca diante desses dilemas. Por isso que muita gente não gosta da democracia.
Por quê? Porque é mais fácil quando um chega lá, decide de cima para baixo e diz é assim que vai acontecer e pronto. E quando nós temos o direito a nos manifestar e dizer o que nós pensamos, acontecem essas coisas e nós não chegamos a um entendimento. Então vamos apelar ao 11º mandamento. Bom senso. Acho que a cidade de Bom Princípio, por toda a área territorial que tem, vai encontrar um espaço bom e decente, mesmo que esse cemitério não seja de igreja A, B ou C, e por isso, mais importante ainda, porque será de todos, de todas as igrejas. Isso eu sou criado desde pequenininho na religião católica. Vivi toda a minha formação dentro de igreja católica. Ainda hoje participo, acredito fielmente na minha igreja. Então, até porque enterrar os mortos é muito mais antigo do que qualquer igreja. Infelizmente, depois que a gente nasce, a única certeza que nós teremos é de que um dia não estaremos aqui. Então esse cemitério, se lá não pega celular, acho que isso não seria o mais importante. Só se alguém quer usar o Wi-Fi lá, quem sabe, para se comunicar com. Por favor, quanto ao acesso, nós temos hoje maquinário suficiente para abrir estrada de tudo que é lado. Seria quanto à questão do Arroio das Pedras, respeitando a opinião da comunidade, sem dúvida nenhuma. Por favor, conclua. Obrigado. Vamos prosseguindo. O vereador Adriano também gostaria de... Boa noite, presidente, prefeito, vice e população aí presente. Parabéns a vocês que estão fazendo parte desse dia muito importante para essa etapa que se iniciou há um tempo atrás como uma das prioridades para ser resolvido. Tanto para mim, que já tem alguns anos de vida pública, de certa forma foi um aprendizado hoje o que foi colocado aqui, todo esse trâmite que está em andamento, um processo que tem uma condenação, que tem uma multa prevista e tal, para ser resolvido. E eu acho que, de certa forma, é importante, tem que ter essa análise e dar uma solução para essa questão. Mas eu acho que o que é mais importante ainda é a vontade popular. Todo mundo aqui é passageiro, ninguém é para sempre, né? Que nem nosso colega Disseu falou, a única certeza que tem é que a gente um dia vai dessa para uma melhor. E quero parabenizar o presidente, João Rodrigues, por tomar frente a essa questão, ser parceiro do prefeito em tentar buscar uma solução para essa questão que está assim muitos anos e tem que ter um ponto final. Temos talvez impasses de algumas áreas, isso ou aquilo. O prefeito falou de uma área enorme do Bonfim, que a gente conhece, é muito grande, são 100 mil metros quadrados, né? A gente está falando de 1 hectare, talvez seria só 10 mil metros quadrados, e um espaço muito pequeno que era feita a reciclagem do lixo aqui na frente, mas tem uma área muito grande, bela também, boa parte dela é cercada, a gente conhece lá um pouco também. E com certeza quando a gente está na vida pública, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Mas a gente tem que tentar buscar o melhor para a maioria. E hoje a maioria precisa de uma solução para esse caso. A gente, no ano passado, sentiu meio que na pele o quanto é, para buscar um espaço para fazer o sepultamento de uma pessoa querida, que veio a falecer, que talvez não participou da Igreja Católica no pagamento da sua mensalidade. Enfim, além do transtorno, da perda daquela pessoa, tu tem que estar envolvida, familiar, em tentar achar um lugar também para fazer o sepultamento dessa pessoa. Da minha parte é isso. Como vida pública, a gente, de certa forma, aprendeu. A gente tem que dar uma resposta para as pessoas. E da minha parte, eu acho que a resposta passa do início, do meio e o fim. E
todo esse processo, eu acho que a gente está muito próximo do fim e dar um ponto final nessa questão, e nós vamos, com certeza, atender o anseio das pessoas. Da minha parte é isso, a gente é ser muito parceiro, a gente sabe da demanda, da importância que é para a decisão dessa área, e também chegar, então, a um ponto final, como eu disse. Obrigado, e parabéns vereador. toda a equipe que está aí à frente. Obrigado, vereador. A próximo inscrito, então, é Neiva Bechenfelder. Boa noite a todos, a todas as autoridades presentes. Ouvindo esses debates, eu concluí que Bom Princípio sempre foi um princípio muito católico, né? Então, eu vim de fora, não nasci aqui, mas desde que eu vim aqui, eu sempre percebi que o município de Bom Princípio é extremamente católico. Provavelmente 80%. Só que as igrejas evangélicas estão crescendo. As pessoas estão começando a congregar, se formou várias igrejas evangélicas. Eu pertenço a uma igreja evangélica, já fui católica, jamais vou falar mal da igreja católica, porque eu sempre digo assim, eu jamais vou desdenhar da onde eu vim. Então, eu tenho que ter respeito do lugar da onde eu vim. Mas eu questiono a seguinte questão: por que as pessoas não querem que seja na sua comunidade? Qual é a diferença entre o cemitério público e o cemitério católico na comunidade? Qual vai ser a diferença? Só porque vão ser enterradas lá pessoas que não são católicas, que não tenham condição financeira para ser enterrado em cemitério particular? Essa é a questão. Então, eu penso assim, nós não somos todos iguais, nós não nascemos todos, não foi Deus que formou todos nós, que não nos criou, que nos deu inteligência, que nos deu sabedoria, que nos deu tudo que temos e que somos. Qual é a diferença? Na hora da morte, todos nós vamos para o mesmo lugar. O que nós levamos daqui? Nada, somente aquilo que nós fizemos aqui. Então, gente, é uma briga, eu acho desnecessário essa questão toda. O importante não é o lugar. Por isso que eu questiono por que o cemitério católico pode ser na Piedade, pode ser em qualquer comunidade, mas o público não. Essa é a minha pergunta. Qual é o problema dessa questão? Eu vejo isso como discriminação, porque lá vão ser enterradas pessoas evangélicas e pessoas de poucas posses. Mas isso não quer dizer que esse cemitério vai ser abandonado, vai ser jogado. Que nós amamos os nossos entes queridos do mesmo jeito que os católicos amam os seus. Então, nós também vamos lá guardar o lugar onde nós enterramos o nosso ente querido. Com certeza, todos os que vão enterrar um ente querido lá vão respeitar, vão cuidar. Então, essa é a questão que eu quero questionar. Não seria discriminação as pessoas, as comunidades não quererem? Seria isso. Obrigada. Muito obrigado, Neiva. Passo a palavra agora para a próxima inscrita, Elaine Maria. Boa noite a todos, boa noite às autoridades. Eu concordo com a minha colega que falou a mesma coisa. Eu também já fui católica, nasci católica, hoje sou evangélica. E tenho muito orgulho de ser católica, de ter sido católica, e mais orgulho ainda agora de ser evangélica. E eu concordo, eu já ia pôr, eu acho uma discriminação. Porque esse terreno lá pode ser, o outro não pode ser. Ah, tem que ser nos fundos. Por que nos fundos? Por que nós temos que enterrar os nossos entes queridos nos fundos? Nós somos menos do que os outros? Não somos pessoas iguais? Nós não nascemos e morremos um que nem o outro? O que vamos levar daqui? Só o que nós fizemos para os nossos irmãos. Só o que nós fizemos para o próximo. Nada mais, nem roupa, tudo vai ficar. Inclusive os ossos. Ninguém vai levar nada. Hoje podemos um ter mais que o outro. Mas quando chegar a nossa hora, é ali que termina tudo. E com certeza, nós vamos cuidar, igual como cuidamos dos entes queridos que se foram e dos que estão aqui. Porque amamos aqueles que foram também. E sabemos que vão estar junto de Deus. Assim como os católicos, evangélicos, ou seja, a religião que for. Todos somos iguais. Ninguém é diferente. Podemos ter cor de cabelo, cor de pele diferente. Mas no corpo,
Muito obrigado. Próximo inscrito é o pastor Vilmar. A todos os católicos, respeito, tenho, né, uma boa amizade com todos. Mas assim, irmãos, pessoas aqui, comunidade, autoridades, eu acompanhei um acontecimento que faleceu no município vizinho, uma menina. Eu acompanhei o sofrimento do pai para enterrar aquela menina só por ordem judicial. Você tem noção do desespero, da agonia, de você perder, da tragédia, e você ter que ainda, naquele dia, naquela dor toda, o pai tem que procurar um lugar para sepultar o seu ente querido, aquela filha, uma menina de 15 anos. Então, dependente do lugar, se coloque um pouquinho no lugar do ser humano. Se coloque, todos, dependente de onde é que vai ser. Ah, não pode ser aqui no meu bairro. Mas esse é o seu filho, é fácil nós ficarmos. E agora, né, é final, porque vai arder no bolso de alguém. Aí vamos tomar uma decisão. Mas o bom senso, deixo essa palavra para todos nesta noite refletirmos nisso. Meu muito obrigado, boa noite. Obrigado, pastor. O próximo inscrito, então, é o Fábio da Rosa. Boa noite a todos. Pessoal, eu moro há 24 anos em Bom Princípio e essa novela do cemitério municipal já vem, ó. A gente vê político e político passando a bola um para o outro. Agora vai ser desenrolado porque estão aplicando uma multa no município. É isso que a gente está vendo aqui, né? Só que eu digo uma coisa para vocês. Respeito a opinião de todos, católico, evangélico, todos. Existe uma área liberada, que é a área da reciclagem lá. Digo mais, João. Um projeto mostrando para esse povo que está aqui que teria que ser feita uma revitalização da área. Em parceria com a prefeitura, em parceria com a comunidade, porque a gente pode ajudar também, João. Plantar árvores, reconstruir o local. Eu acho que ninguém vai pegar os nossos entes queridos e vão jogar num lixo, não. A área vai passar por uma revitalização, ou não, Perchinho? É isso aí, né? Vai passar por uma revitalização, vai ser apropriada, vai ter que ter laudos aprovando o local. Enquanto tiver como está lá, não vai ser aprovado nada, porque não tem liberação para fazer alguma coisa lá. Agora, se a área passar por uma revitalização, vai ser liberado. E digo mais para vocês, para todos, aquele cemitério lá, se for lá, vai ser um dos mais bonitos que vai ter na cidade. Mas sabe por quê? Não porque vai ser enterrado evangélico, mas porque futuramente, e bem perto, vai ser enterrado evangélico e católico também, porque o cemitério católico está assim, ó, não tem mais espaço. Nenhum deles, todos estão limitados. Então aquilo lá vai ser, o futuro de Bom Princípio vai estar lá.
Vai ser para todos aquilo lá. Não vai ser para católico nem evangélico. E outra coisa, no meu ponto de vista, a gente tem que facilitar essa causa. Facilitar essa causa. Porque se a gente começar, porque lá no Arroio das Pedras não dá, porque é úmido, porque é isso, porque é rochoso, ou não. Vamos facilitar. A Piedade não dá porque a comunidade não quer. Pessoal, vamos tentar facilitar para resolver essa causa. Eu, no meu ponto de vista, um projeto feito pela Câmara de Vereadores, pelo João, pela turma toda aqui que estão empenhado, enganjado em fazer isso aqui, revitalizar aquela área, João. Nos mostrar como é que vai ficar aquilo lá, passando por um projeto de renovação da área. Eu acho que é muito interessante aquela área lá, para nós resolver isso rápido. Tá? Não criar mais embargo, não criar mais questões, mais dúvida. Quanto mais opções a gente deixar, vai ficar cada vez mais complicado. Então, vamos tentar facilitar, tanto a parte de vocês. Fazem um projeto, coloca no jornal, essa é a área, vai ficar assim, entendeu? O que a prefeitura não conseguir fazer, enganja toda a comunidade, para a comunidade também ajudar. A gente quer resolver isso. Por favor. Obrigado. Boa noite. Próximo, a doutora Silvana quer fazer uma... É só esclarecer, quanto à questão da aplicação da multa, a multa foi aplicada na gestão anterior, tá? Que não deu execução para a sentença, tá? Esta administração está se empenhando para fazer a implantação do cemitério, não pela aplicação da multa, e sim por entender que é importante para o município, que fique bem claro. A aplicação da multa não foi nesta gestão. Obrigado, doutora. Para um esclarecimento também, o Léo Clerin. 1 minuto, bem rapidinho. Eu sinto falta de mais um esclarecimento. O ato de enterrar, ele é um ato civil. Todas as religiões prestam o seu atendimento religioso. Mas o ato de enterrar é um ato civil. O fato de alguma família de qualquer credo não ter local para o enterro, o sepultamento do seu ente, não é do padre, não é do pastor tal, que não providenciou cemitério para os seus, ele é um problema do prefeito. Hoje é do Fábio, amanhã será do próximo prefeito. Então, a preocupação, ela independe de religião. Os católicos também querem muito um cemitério público. Então, ele é para todos, para os munícipes. Ele não é para católicos ou para pobres ou para pessoas de outras religiões. O cemitério público é público para todos. Muito obrigado, Clério. Próximo inscrito, então, é o vice-prefeito João Guilherme Westfelder. Boa noite a todos e a todas. Minha saudação ao prefeito, saudando assim todas as autoridades. Eu quero parabenizar o presidente da Câmara e toda a comissão pró-cemitério. E muita coisa foi dita na noite de hoje, mas não poderia também deixar passar essa noite sem dar o meu manifesto. Sabemos que, ao longo de muitos anos, o Ministério Público vem solicitando o cemitério público. E muitas gestões passadas sabiam disso. Aqui eu quero reafirmar, não por questões de obrigação, de obrigatoriedade, mas sim por questões morais. Quando a gente caminhou na última eleição, município afora, muitas foram as questões referentes ao cemitério público. E nós, sim, nós assumimos esse compromisso. Assumimos e falamos, sim, que nós íamos nos preocupar em tirar esse projeto do papel. Continuamos nesse enfoque. Nós queremos, sim, a implantação do cemitério público em Bom Princípio. Pastor, não tem mais tempo, chegou a hora. E por isso,
nós convidamos a comunidade bom-principiense para que a gente possa, juntos aqui, debater onde seria exatamente o melhor lugar. Temos várias opções, respeitando a posição de todos. Nós temos aqui no Bonfim um paraíso em meio à natureza. Saibam que hoje, falar de um cemitério público, existem muitas normas, existem muitas exigências. E nós, sim, o poder público municipal está preparado para tudo isso. Nós queremos, sim, ter um cemitério moderno, adequado às normas, às normativas. Nós, sim, estamos levando em consideração detalhe por detalhe. E nós queremos que chegamos a esse consenso aqui falado por vários. A preocupação do município não é determinar aonde deveria ser o cemitério público. A nossa preocupação, e certamente a preocupação de todos os envolvidos nesse projeto, é que todo e qualquer cidadão de bom princípio, seja de qualquer credo, crença, situação financeira, tenha um enterro digno. No momento mais difícil da vida, quem não perdeu um ente querido, um familiar, um amigo, um ente querido, é o momento mais difícil da vida do ser humano. Não existe momento mais difícil na vida do ser humano. E nós aqui avançamos muito. E crescemos muito, porque nós já conseguimos nos entender num debate tão complicado, tão perverso, tão difícil. E nós estamos aqui num grande momento de debate. E crescemos, nós somos grandes, porque conseguimos nos respeitar, entender sobre um assunto tão complicado, tão complexo. Então, com todo respeito a tudo que foi dito aqui nessa noite, queria dar essa contribuição. Mas dizer para vocês, sim, nós estamos empenhados, juntamente com essa comissão, o que eles solicitaram de nós, como prefeito, vice-prefeito, nós estaremos dispostos, sim, a fazer para que esse cemitério público seja implantado aqui em Bom Princípio. Tá bom, gente? E vamos nessa, que vai estar certo. Obrigado. Obrigado, vice-prefeito. O próximo inscrito é o pastor Paulo Brizola. Boa noite a todos os presentes. Saudar o nosso prefeito municipal, Fábio, presidente da Câmara, e na pessoa de vocês, saudamos as demais autoridades aqui presentes. Neste momento especial, e por que não dizer também histórico, para a nossa comunidade aqui de Bom Princípio, o nosso pastor local aqui, o Vilmar, já falou, e eu quero ser rápido aqui, e parabenizá-los por essa iniciativa. E certa vez, duas pessoas estavam caminhando pela estrada e se depararam com um esqueleto, identificaram que era um esqueleto humano. E elas ficaram discutindo se aquele esqueleto seria de homem, de mulher, de gordo, de magro, de rico, pobre, branco ou preto, e não chegaram a nenhuma conclusão. No livro de Jó está escrito que os nossos dias aqui são contados. E nós não sabemos o dia do nosso amanhã. Mas eu penso que esse momento aqui é especial, porque, querendo ou não, são duas coisas certas, o nascimento e o dia que partimos. E debater esse assunto, ele é de extrema importância, porque vai chegar. Para mim vai chegar, para nós vai chegar, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E eu penso que quando chegar este momento, tenhamos esse local preparado para o nosso ente querido. E o consenso, como já foi falado aqui, ele vai fazer bem. E um dos oradores que antecedeu aqui, citando os locais, eu infelizmente não pude acompanhar os locais, mas eu penso que já há aqui um consenso quanto aos locais, e eu penso que devemos caminhar sim para esse consenso, porque independente de evangélico, de católico, somos todos irmãos,
somos todos criaturas do mesmo Deus e temos um objetivo comum, que é de cuidar das nossas famílias e daquele momento, daquela dor, que quando chegar, ela possa ser aliviada com o local preparado para que o nosso ente querido possa estar ali e prestarmos essa última homenagem. Alguém falou aqui que o cemitério católico também já está quase cheio. E vai faltar para católico, vai faltar para evangélico, vai faltar para todos. Eu penso que esse momento, queridos, é especial, que entramos num consenso de que esse momento seja histórico, esse ano seja histórico, para que todos consigam, no momento do pranto, no momento da dificuldade, ter o consolo e saber que esse ente querido está ali e prestar a sua última homenagem. Parabéns pela iniciativa a todos e estamos juntos aqui, apoiando esta causa que, na verdade, não é somente ou do evangélico, do católico, mas é uma coisa nossa e eu acredito que todos vão ganhar com isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Paulo. O próximo inscrito, então, é o Luciano Soi. Boa noite a todos. Eu tenho duas colocações bem simples para fazer. No começo, lá onde que é o antigo a usina de reciclagem, foi até uma citação minha, mas enquanto a população não começar a olhar para si, entender que aquilo lá não é um local que seria destinado ao lixão, porque se for feito um projeto em cima dessa área, será uma coisa que será aprovada por todos, mas enquanto não começar o A ou o B começar a entender que aquilo lá é uma área que pode ser utilizada para o bem da população, eu vejo que é mais viável por Arroio das Pedras, pois lá é um local que está crescendo e futuramente vai precisar de um espaço maior para o cemitério. Então hoje eu penso que o melhor local viável é Arroio das Pedras e trabalhar para um futuro poder utilizar aquela área que está parada. Muito obrigado. O próximo inscrito, então, é o vereador Darcy Antônio Schneider. A quem eu ainda não cumprimentei essa noite, boa noite, prefeito, vice-prefeito, senhor presidente. Existe um princípio constitucional que diz dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Ela começa antes, inclusive, dela estar viva. E ela se extingue depois da morte. E sob esse prisma, sob esse olhar, nós entendemos que estamos reunidos aqui nessa noite. Não vou me manifestar para algum lugar, lá ou aqui, mas a necessidade urgente de se dar solução a uma questão que vem se arrastando há muitos anos. O nosso prefeito recebeu de herança essa situação constituída a partir do Ministério Público e da Justiça do Fórum de São Sebastião no CAI e ele entendeu que uma vez por todas ele tem que dar solução à questão. Ao nosso presidente, e nós nos intercalamos aqui na presidência da Câmara de Vereadores e cada um guarda uma carta na manga para, no seu exercício, fazer um trabalho. Parabéns, João, por essa iniciativa, tanto que nos está gerando essa noite democrática fantástica aqui em Bom Princípio. Eu, como relator desta situação, quero lhes dizer que o que está sendo colhido aqui, o que está sendo falado, que vai ser tudo registrado, será feito um relatório final. Esse, então, por sua vez, nós vamos encaminhar para o Executivo e, com toda certeza, ele fará com que a realização desse cemitério ainda ocorra nos próximos meses. Dizer que a dificuldade, eu preciso responder algumas questões que foram colocadas, dificuldades, se pega celular, se tem ônibus. Eu acordo todos os dias de manhã, abro a minha janela e vejo o cemitério. Nunca ninguém me abanou, ninguém fez nada. Esqueço até que ele está por lá. Como o seu Horto também esquece que na sua frente da sua casa está o cemitério. Tá? O que nós queremos deixar claro para os senhores e para as senhoras, que será construído um cemitério de última geração. Não haverá contato com o solo.
tudo está de acordo, como nosso cemitério católico aqui procedeu uma obra, que é uma limpeza só, ou seja, está dentro das normas estabelecidas. Então, qualquer lugar que receba o cemitério público, ninguém será afetado. E 1.000 metros quadrados que estão sendo reservados no Arroio das Pedras, ou 2 ou 3 mil metros quadrados que estão sendo reservados no aterro sanitário, vão estar plenamente atendendo a todo o município para os próximos 50 anos, com toda certeza. Que é assim que nós temos que pensar. Desta vez, estamos nós à frente aqui do Legislativo, nosso prefeito Fábio, nosso vice-prefeito João, e eles assim também entendem que nós devemos dar solução a esse problema, que é, para todos nós, uma grande dádiva. Mais uma vez dizendo, como relator dessa situação, nós vamos passar tudo isso que foi comentado aqui, o olhar dos senhores e das senhoras sobre essa questão, passaremos isso para o nosso prefeito, que tomará novas medidas. Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado, vereador Dárcio. Passo a palavra, então, para o presidente da Câmara e presidente da comissão. Vou ser bem breve aí. Colegas vereadores, prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais, líderes religiosos, internautas, população em geral aqui presente. Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos nessa audiência pública. Essa audiência pública é muito importante, pois possibilitou que todos pudessem contribuir com a demanda. Quando assumi a Câmara, coloquei como prioridade iniciar a discussão para a implantação desse cemitério público. Bom Princípio carece de um cemitério público, por isso estamos aqui, consultando a população, os representantes religiosos, os nobres colegas vereadores, sobre as sugestões para a implantação do mesmo. Menciono ainda que em 28 de janeiro do corrente ano, fizemos uma enquete no site da Câmara, com a finalidade de buscar a opinião da comunidade a respeito da implantação de um cemitério público municipal. E o resultado dessa pesquisa obteve resposta favorável à implantação do cemitério, com 93,10% das respostas para o sim, 6,90% para o não. Neste sentido, percebe-se a opinião da população da cidade de Bom Princípio sobre o tema, restando evidente a necessidade da implantação de um cemitério público municipal. Além do mais, como é de conhecimento de todos, atualmente a cidade conta apenas com cemitérios pertencentes à Igreja Católica, os quais são particulares e administrados pela referida entidade. No momento atual, o município de Bom Princípio conta com aproximadamente 14 mil habitantes, sendo que cerca de pelo menos 2 mil não são congregantes ou não são associados à Igreja Católica. Temos que garantir a observância dos princípios constitucionais. Entende-se que a municipalidade tem obrigação de prover meios para que a pessoa falecida, a qual por algum motivo não se tenham meios para que seja efetuado o sepultamento em um cemitério particular, possa ser sepultada com dignidade. Agradeço a presença de todos nessa audiência pública. Estamos dando um grande passo. Faço aqui também o meu agradecimento ao Executivo Municipal, através de seus técnicos, que muito bem apresentaram as questões técnicas
para a implantação do cemitério público municipal. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Ninguém mais desejando usar a palavra. Também o tempo regimental. Declaramos encerrado a audiência pública. Obrigado a todos e boa noite. O pessoal que não assinou a lista ainda, pedimos que assine, tá?